Boa tarde a todos que nos assistem. Estamos aqui com mais um vídeo, mais uma meditação na Palavra de Deus neste canal. E hoje nós iremos falar do livro de Mateus, capítulo 5, versículo 48, é o último versículo, que diz esta palavra aqui, ó. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. É simplesmente essa palavra. É o último versículo do livro de Mateus 5, que aliás é o grande sermão da montanha, né, que é um dos capítulos bem bem importantes da Bíblia, porque conta os ensinamentos, né, e até mesmo o que Jesus fala, por exemplo, né? Bem-aventurado aquele por exemplo, ele diz aqui para você entender um exemplo, ó. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdaram a terra. Bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então são palavras que Jesus fala que é para orientar e para falar das aquelas pessoas que estão passando por uma dificuldade, as coisas que elas vão conquistar, né? E a gente não diz simplesmente coisas nesta vida, mas na eternidade, que é o mais importante de tudo. E assim, uma coisa que a gente entende é que Jesus fala que a gente tem que ser perfeito como Deus é perfeito. Mas a gente não é perfeito. E claramente não tem como a gente ser perfeito. Porque o ser humano ele nasce na maldade, nasce no pecado e dificilmente ele consegue ser perfeito. A gente pode ser, podemos dizer, considerado perfeito sem pecado quando somos bebês recém-nascidos. Porque quando a gente cresce, a gente vai desenvolvendo a malícia, a gente vai desenvolvendo o pecado na nossa vida, a gente vai desenvolvendo a maldade, o engano. Então as coisas ruins acabam surgindo. Então não tem como ser perfeito. Jesus exige uma perfeição em seres que não têm perfeição? É isso? Bom, Jesus não quis dizer que a gente tem que ser perfeito ao ponto de não pecar. Porque a gente não tem como a gente não pecar. Isso é um fato. O ser humano, ele erra. Tem pastores que pecam, tem pastores que erram, tem pastores que falham bastante. Falham bastante. Mas estão ali no altar. E quando a gente diz falha, não é você cometer adultério, se prostituir. Isso aí já é algo pesado. Mas, por exemplo, a gente pode falar coisas que a gente não sabe, que a gente acaba falando ali que estava na nossa mente, mas não agradou a Deus. Às vezes você acaba xingando alguma coisa ou alguém, né? Você soltou aquela raiva que estava dentro de você, mas que querendo ou não foi agradável diante dos olhos de Deus. Seria bom você não ter falado aquelas palavras, entende? Então esse é o tipo de erro que impede do ser humano ser perfeito, mesmo que ele seja mais cristão possível nesse mundo. Não tem como a gente ter essa perfeição. Mas Jesus não está querendo se referir a esse tipo de perfeição como Deus é perfeito. Mas ele fala, como é perfeito o vosso Pai. Mas Deus ele é perfeito a um ponto de não errar. Mas assim, não tem como a gente ser como Deus. Porém, tem como a gente fazer o que Deus fez e o que ele faz. Sempre que a Bíblia diz, sede pois imitadores de Cristo, nós temos que ser imitadores do Senhor Jesus. E ser imitador do Senhor Jesus, uma vez eu vi uma pessoa falando que ela apelidou, é como se a gente fosse um mini Cristo. É como se a gente fosse tratado como se a gente fosse um mini Cristo, né? Um mini Senhor Jesus. Porque se a gente tem que ser como o Senhor Jesus Cristo, a gente tem que ser o que ele fez, o que ele quer. As coisas que ele fez, a gente tem que praticar as coisas que ele nos ensinou nesta terra, nesta vida. Então, esse tipo de perfeição que Deus quer da gente. Não ao ponto da gente ser santo, 100% santo, ao ponto de a gente não errar nunca mais. Aí a gente não é nem mais um ser humano, né? A gente é um anjo. Já é um ser angelical. Mas não é desta forma. Isso também porque não seria possível. Então, não leve esse versículo ao pé da letra. Muitas pessoas podem ler essa palavra e entender errado. Não é você ser perfeito como se você não devesse pecar. Eu vejo pessoas falando mal de cristão, dizendo assim, cristão, esses cristãos estão na igreja, mas eles ficam falando palavras de ódio, às vezes eles ficam com raiva, às vezes criticam, sabe? Não é esse tipo de coisa que é pecado, assim, pecado como posso dizer, comparado a comparado a algo realmente pecaminoso,
Querendo ou não, pode ser um pecado, uma palavra que a gente solta. Mas esse tipo de coisa não tem como a gente evitar. E tem pessoas desse mundo, que não são cristãs, que exigem esse tipo de perfeição dos cristãos. Quer que a gente praticamente não fale qualquer coisa, assim, sabe? Como se a gente fosse realmente o próprio Deus. O que o cristão não deve fazer é mentir, por exemplo. Mentir são palavras que saem da nossa boca que não deve. Porque engano é algo que não deve fazer parte do cristão. Quem mente, né, diz que o diabo é o pai da mentira. Então quem mente é filho do diabo. É filho daquele que é o pai da mentira. Entende? Então esse tipo de coisa que não é bom. Mas às vezes a gente pode errar. Às vezes a gente pode pecar. Mas o bom é que existe arrependimento para essas coisas. Davi foi um grande exemplo. Davi é um homem que foi considerado um dos reis de Israel, considerado um dos homens que era temente a Deus e que o seu coração era reto, o coração dele era igual ao coração de Deus. Mas ele não foi perfeito. E o que ele fez? Certo dia, quando ele estava, né, em uma do seu reino, viu uma mulher tomando banho, se contaminou com aquilo e desejou ela. Aí o que aconteceu? Se encontrou com aquela mulher, chamou aquela mulher para diante dele, teve relações sexuais com ela, e o detalhe é que ela era casada com um dos homens dele, né, Urias. Um dos homens que era guerreiro, soldado de Davi. E o que aconteceu? Ele, depois de tudo isso, Urias foi colocado, e aconteceu uma batalha, Davi teve relações com Batseba, né, que era a mulher dele. Então, eles vão ter um filho com aquele adultério, podemos dizer assim. Então, um adultério em si. Então, para Urias não descobrir, e aconteceu uma guerra, Davi ordenou que Urias fosse à frente da batalha, ou seja, que ele fosse o primeiro a morrer. Ele queria ter 100% de certeza que ele iria morrer para, né, não descobrirem aquilo. E foi o que aconteceu. Urias foi morto na guerra depois daquela traição, podemos dizer assim. Mas mesmo depois desse adultério, esse pecado, né, gravíssimo, Davi se arrependeu e Deus perdoou a ele. A gente vê lá em Salmo 51 o grande arrependimento que ele teve. Foi grave, mas Deus perdoou ele. Deus teve misericórdia dele e o perdoou. Então não tem como a gente ser perfeito. A gente vai errar, a gente vai pecar, infelizmente. Mas ser perfeito como Deus quer que a gente seja, é a gente se manter afastado das coisas erradas. Esse mundo constantemente nos traz esses prováveis prazeres que ele nos oferece. Mas são prazeres que vão nos condenar, que pode nos levar a nossa alma para o inferno, que pode condenar a nossa alma para o inferno. É falado na palavra de Deus que o pecado, ele tem um preço mortal. Ele tem um preço mortal. O salário do pecado é a morte. E não é a morte física, mas é a morte espiritual. Se você tá no pecado e você morre no pecado, você vai pro inferno. Você vai pro inferno. Você pode ter sido você pode ter sido da igreja sua vida inteira. Mas se você tava em pecado, você morrer, você vai pro inferno. Se Jesus volta, você não vai ser salvo, você não vai ser arrebatado. Você vai ficar nesse mundo, nessa terra. Então, por isso que Deus, ele, podemos dizer, exige essa mini perfeição. Não é totalmente uma perfeição, mas é com que a gente esteja afastado do pecado, afastado das coisas erradas, afastado daquilo que é desagradável diante dos olhos dele. Isso não é impossível. Não é. Tem pessoas que falam que não conseguem se manter longe do pecado. Que é impossível elas fazerem isso. Não é impossível. Não é impossível. Sabe por que muitos não conseguem largar o pecado? Porque elas têm colocado limites. Elas têm colocado essa impossibilidade a elas. E elas mesmas não conseguem largar as coisas erradas por causa disso. Porque elas mesmas colocam limite a elas. Não coloca limites, não. Você tem. Se você quiser realmente ter uma vida santa com Deus, você tem que tirar essa barreira do seu caminho, que é o pecado. Ele é a morte, o pecado é a própria morte eterna. Você não vai querer passar a eternidade inteira no inferno, não. Porque as pessoas que viverem no pecado, morrerem no pecado, não serão salvas.
não serão salvas. Não importa se elas foram pastores, obreiros, bispos, arcebispos, não, dono de igreja, de denominação, não importa. Se você morreu no pecado, já era. Já era. Morrer no pecado, não importa qual seja, a sua eternidade vai estar, infelizmente, vai estar comprometida. E a sua salvação não vai ser conquistada por você. Porque se você estiver no pecado, morrer no pecado, vai ter um destino para onde a sua alma vai passar por toda a eternidade. Lago de fogo. Nem vai ser no inferno, porque vai ser no lago de fogo. Um lugar que é pior que o inferno, existe um lugar pior que o inferno. É o lago de fogo. Que é um lugar onde até o próprio inferno vai ser jogado. É descrito na Bíblia que o inferno, né, a morte, o anticristo, o falso profeta, vão ser tudo jogado nesse lago. E é descrito que ele é pior ainda, é considerado a segunda morte. É a segunda morte. E é pior que o próprio inferno. Não vale a pena. Não vale a pena você querer ter prazeres neste mundo, sendo que você vai passar a eternidade inteira no inferno, queimando. Não é porque Deus é mau, não. Mas é porque o ser humano parece que ele quer ser rebelde a ponto de escolher isso. O ser humano é rebelde, é desobediente. A gente viu isso lá no Jardim do Éden. O ser humano é desobediente. Eles veem a salvação na sua frente, mas eles não querem. Eles preferem viver a vida de uma forma louca. De uma forma... de uma forma desesperada em conquistar prazeres. Elas querem se considerar livres. Elas acham que praticando o pecado estão livres. Livres de crenças, de religiões, de Deus. Não, meu caro. Isso aí é um pensamento que o diabo coloca na sua cabeça. Se você pensa dessa forma, é o mal que coloca isso na sua mente. Mas você provavelmente não vai querer enxergar isso. Se Jesus libertar sua mente, sua visão, você vai começar a enxergar isso. Mas se não, você vai ser igual aquela palavra que diz: o Deus desse mundo, desse século, cegou o entendimento dos incrédulos. E você é um deles, se você tem essa mente fechada. Mas a verdade é aí. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, disse Jesus. Se você conhecer a verdade, que é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo, ela vai te libertar. Que você vai ser livre desse mal, que é a cegueira espiritual. Um cego, uma pessoa que é cega, sabe, que não vê nada, ela não vê absolutamente nada. Tem pessoas que nasceram cegas e elas já se acostumaram, né, obviamente, porque muitos nasceram cegos de nascença, ou os que ficaram cegos no meio da vida, mas se acostumaram. Uma coisa elas têm: elas conseguem se comunicar, assim, saber o que está acontecendo ao seu redor pela audição. O ruim é quando é cego e surdo, né? Mas os que são apenas cegos, eles têm a audição, né? Como uma forma de interpretar o que está acontecendo ao seu derredor. A visão elas não possuem, mas o ouvido elas têm. Audição. Então por isso que elas sabem às vezes que alguém está perto dela, pelos passos, pelos movimentos, pelos barulhos ao derredor. É tipo isso, só que espiritualmente. Espiritualmente você ouve, você tem escutado essa palavra. Você tem escutado a palavra da salvação, mas você não tem enxergado ela. E por que você não tem enxergado ela? Porque existe o mal tampando a sua visão. Pra você ter um exemplo, é como se você tivesse assim. Sabe, assim, ó, o diabo está assim, ó. Está assim contigo, está assim com você. Eu não enxergo nada e o diabo faz isso nas pessoas. O diabo simplesmente, ele faz essas coisas nas pessoas. E por isso que muitos não enxergam, não vê que elas estão correndo um grande perigo. Que é ver a sua alma, ter a sua alma comprometida e passar por toda a eternidade no inferno. Essa é a pior coisa que pode acontecer. Então ser perfeito de acordo com o Senhor Jesus é você se manter longe das imperfeições. Não dá pra ser 100% perfeito, mas também você não precisa viver 100% na imperfeição, entende? Não dá, não dá. Olha o que diz aqui no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 28. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo.
nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Então você tem sido ensinado. Se você tem acompanhado esse canal, você tem sido ensinado muito sobre a salvação, sobre a eternidade. Sobre o que vai acontecer, sobre a vida após a morte. E não é balela, não. Não é mentira. Não é ficção, não estamos brincando, não estamos fingindo, não estamos brincando de casinha, não. Isso aqui é verdade, meu querido, isso aqui é a palavra, é o próprio Deus que disse. Você quer ver alguma coisa tenebrosa sobre o inferno? Vê a história do rico e Lázaro, que Jesus conta, em Lucas capítulo 19. Lá está escrita essa história, uma das únicas histórias, a única história que Jesus cita um nome, Lázaro. Em todas as parábolas que Jesus contou, nunca nenhum personagem teve nome. Mas no Rico e Lázaro, apenas uma pessoa, um personagem teve o seu nome revelado, Lázaro. E lá diz sobre o céu e o inferno. É algo muito forte. E aquilo mostra que aquilo não era uma parábola. Porque quem poderia falar do inferno senão o próprio Senhor Jesus Cristo? Tinha próprio Abraão que estava envolvido. Entende? Isso prova a existência do inferno. Isso prova muito a existência do inferno na boca do Senhor Jesus Cristo em si. Claro que as pessoas que não acreditam vão falar assim, mas não tem provas físicas, não tem provas científicas que existe um céu, que existe um inferno. Logicamente não vai ter provas físicas, porque o céu e o inferno não é físico, mas é algo espiritual. E a gente só tem a comprovação da existência do inferno e do céu porque o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei Salvador, o nosso Deus, nos fala isso. O Messias fala isso. Então não há dúvidas da existência desses dois lugares. Eu considero o inferno e o céu como duas dimensões diferentes da Terra. Não é como se você escavasse a Terra agora e você, dependendo de uma distância lá embaixo, você achasse o inferno. Teve um áudio que disseram que havia umas escavações, se eu não me engano. Não sei se era na Rússia ou era na Suíça, eu não lembro. Mas disseram que teve uma escavação e acharam, escutaram, né? Eles captaram o microfone lá, sentiram uma temperatura alta e escutaram áudio de gritos do inferno. Tem um áudio sobre isso, eu já escutei. Eu, sinceramente, não acredito que seja verdade, né? Eu não sei, porque pra mim não seria possível você achar um inferno, sabe, fisicamente. Não sei se, por exemplo, se eles escavassem mais, eu não acredito que eles iam achar o inferno ali. Eu acredito que essa história é mentira, mas se você quiser, é uma ideia, pra mim é uma ilustração. É mais praticamente uma ilustração aquele áudio, né? Não, pra mim não é verdade, mas pode ser uma ilustração. Se você quiser, você pode pesquisar. O inferno é muito pior. Os gritos não cessam. O fogo não se apaga. Até os demônios são atormentados nesse lugar. Porque Deus criou o inferno para eles, não para nós. Mas quem está contra aos princípios de Deus e está a favor das coisas do mundo, vai ter que ir para onde o mundo também vai. Porque o mundo quer que as pessoas sigam ela. E o mundo vai rumo ao inferno. E é para onde muitos vão. A escolha é sua. Você pode se libertar dessa cegueira espiritual. Você pode se libertar desse possível prazer que você acha que é bom. Pode ser bom nessa vida para você, mas isso aí tem, ó, tem um veneno espiritual, um veneno que vai te condenar por toda a eternidade do inferno. A escolha é sua. Como eu decidi a minha escolha, como eu mantenho nessa escolha, assim muitos têm que fazer a sua escolha uma hora na sua vida. Se buscarão a salvação, ou se não buscarão ela. Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus Cristo. Até o nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro. E a nossa palavra que a gente falou foi o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 48. E Colossenses, né? Capítulo 1, versículo 28. Foi uma das palavras também que a gente falou sobre isso. Lembrando que a perfeição que Deus fala aqui não é ser perfeito como se você não fosse pecar mais. Mas sim, né? Mas sim, estamos longe das imperfeições deste mundo. Longe do pecado. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Até o nosso próximo vídeo.